Stop right there, criminals come. Você está preso. You violated the law. Now pay the court of fine. Escute errado. Then pay with your blood. Ai, não escute errado. Ah. Não é esse meme. É... Então, você já deve ter visto esse meme por aí. Eu tenho certeza que na maioria das vezes foi pra coisa muito pior do que uma referência ruim de Elder Scrolls. Mas quando você paga um segundo pra pensar, essa ceninha que é uma gracinha tem que ter vindo de algum lugar, né? Pois é, essa cena vem de Taiho Shichiaozo, também conhecido como Você Está Preso. Não sabe o que é isso? Eu também não, mas é um anime dos anos 90 sobre policiais, e essa cena veio de um episódio da OVA que só tem 4 episódiozinhos. E se a gente assistir, é bem curtinho, por que não, né? Não deve ser nada demais. Bruh, isso aqui é sensacional. Por que ninguém fala mais dessa obra? Como que eu passei minha vida inteira sem saber que isso existe e descobrindo apenas depois de um meme besta? Eu não acredito. E vocês, por que ninguém me disse isso aqui é tão foda? Calma, ok? Taiho Shichiaozo conta a história do departamento de polícia Bokuto, em Tóquio, mas principalmente de duas policiais, Kobayakawa Miyuki, uma policial bem dedicada que é uma ótima mecânica e dirige na patrulha um Honda Today, que é tipo um irmão mais novo do Honda City. Não, esse não, sai, esse, bem melhor. E sua recém-chegada parceira, Tsujimoto Natsumi, que é quase o completo oposto de Miyuki. Mas olha só, ela pilota uma motocompo, não tem como ser mais perfeito do que isso, porque quem não sabe, o marketing desse Honda City antigo era ter essa mini motinha que cabia perfeitamente no porta-mala. Achou da hora? Que pena, porque a moto é muito mais cara do que o carro em si. Enfim, por causa dos animes mais famosos e tal, a gente fica muito acostumado a ver o outro lado dessa situação toda, das ruas japonesas. Em Nishaoji, os caras saem pela noite fechando a passagem da montanha só pra correr de lado. Se alguém tiver uma emergência, que aquele toga é a parte mais rápida de chegar lá, em quilômetros de distância na região. Ferrou. Em Wanga Midnight, eles estão lá correndo a 300 km por hora em uma via pública. Pobres motoristas de caminhão dirigindo na madrugada, querendo só descansar, e um monte de macaco passa correndo do seu lado e se pá, até bate no seu caminhão. Aquele Honda Fit rosa deve estar traumatizado depois de ver isso toda noite. Convenientemente, essas histórias deixam de lado uma das coisas mais importantes. Cadê o caralho das polícias? Não é possível que não tem um policial na redondeza inteira que não tá escutando pneu de carro gritando que nem um babuíno no meio de uma montanha calma que quase ninguém passa. Então, Taiho Shichiaozo é esse outro lado, a vida de um policial para lidar com essas tretas. Mas não é bem o foco, é um anime muito leve e muitas vezes até infantil. Quando você assiste esse OVA, ele tem um incrível poderzinho de te fazer sentir bem demais. É muito gostosinho de aproveitar, não tem como. Te faz acreditar que o mundo é mesmo um lugar bacana e esquecer de todas as merdas do dia a dia. Por ser lá de 94, a sua animação é a moda antiga e é simplesmente perfeita. Tem uma personalidade incrível, só de ver o movimentinho dela rodando o vidro para baixo já te dá uma ideia. Você vê que tudo foi feito com um amor sensacional. Por ter aquele estilo antigo, feito à mão, dá um ar de nostalgia muito bom que as animações de hoje em dia simplesmente não conseguem mais capturar. Você não precisa ter vivido naquela época para sentir esse sentimento bom. É tudo muito lindo. Os cenários, mesmo que faltando movimento, parecem te puxar para dentro e te faz pensar e sentir que você poderia mesmo estar ali. Os personagens, que mesmo sendo bem simples, mostram uma humanidade que não é quase nunca vista em outros animes, recentes ou antigos. Eles parecem alguém que você poderia conhecer, trabalhar e tal. Eles enfrentam coisas bestas toda hora, parcerias novas, situações que não são tão ideais, e então respondem a tudo de forma real, com suas felicidades e seus defeitos de personalidade. É muito bacana. Agora os veículos, eles recebem um grande foco, mas eles meio que não são a história principal. Não é um anime de carro, é um anime policial, mas meu amigo, os veículos são simplesmente perfeitos. São todos feitos à mão e a cada movimento você sente que o animador estava se divertindo. E muito. Os detalhes são sensacionais que só um anime nesse estilo poderia alcançar. Não tem nem como comparar animes como Wanga Midnight, que tem uma animação de carro boa, mas que é feita em 3D. Tipo, olha isso, essa perseguição. E tem disso toda hora, seja de carro, moto, caminhão. Tudo é lindo e a maioria dos carros, até de fundo, são de verdade. Não são carros
no Random número 25. Tem um foco bem grande na Honda, provavelmente porque pagaram mais. Tem NSX, tem Prelude, tem o City, mas como um bom italiano não tem como vibrar quando aparece um Alfa ou um Lancia Delta Integrale, mesmo que o motorista seja um cuzão. Antes que eu perca quem não gosta de carro nesse vídeo, esse anime lida muito bem com esse aspecto. Ele sabe exatamente como explicar um pouco desse mundo para quem não faz parte dele, e te mostra o porquê que a Miyuki se importa e fica triste quando bate o carro, porque não é só bater o carro que ela usa e trabalha todos os dias. Aquele acontecimento significa algo muito maior que tá rolando na vida dela, basicamente um símbolo do que tá acontecendo, e é muito bacana e inesperadamente entra bem em detalhe nessas coisas, mesmo que de forma simples. Isso tudo recebe um grande foco, mas ainda não é um anime de carro. Cada episódio tem sua storyline de início, meio e fim, tudo focado no trabalho da polícia, desde a introdução da Natsumi a resgate de gatinhos no meio de um tufão na cidade, desentendimentos, Yoriko fazendo merda, problemas de vida, amor, decisões profissionais e até perigos na Wangan e pelas ruas de Tóquio. Perseguições automotivas de carro e moto que são sensacionais. Eu diria que talvez faltou um pouco mais de mostrar a parte policial do trabalho, tipo o que rola fora das perseguições e tal, além das interações dos principais. Mas tudo que os episódios mostram é muito bom de assistir. Sinceramente, eu não esperava nada dessa obra, afinal, eu nunca tinha nem ouvido falar nela, e eu imagino que muitos de vocês também não, mas caramba, como foi bacana assistir. Fui pesquisar um pouco mais sobre as origens de um Mene besta, que, por sinal, a dublagem da Yoriko é tão bonitinha que não tem como você ficar bravo com ela mesmo. Enfim, e procurando mais sobre isso, acabei achando um dos melhores animes que eu vi nos últimos anos, talvez até de sempre. Tem seus problemas, é claro, não é perfeito, seus humorizinhos batatas que só maluco de 1994 vai rir são muito presentes, mas o resto tudo envelheceu muito bem, principalmente por causa do estilo de animação e a mentalidade das pessoas na época, e por isso te faz muito bem quando tu assiste. Xixi, eu imagino que quem participa das comunidades de city pop e tal, talvez tenha uma maior chance de conhecer essa obra, por causa do seu estilo, mas talvez nem isso direito. De verdade, eu fico surpreso de quase ninguém conhecer. Com certeza é um anime que vale a pena e é um que eu vou assistir mais, porque tem bastante. O bom é que se tu gosta desse OVA e quer mais, você tá com sorte, você tem um banco, você tem a primeira temporada, que tem mais de 40 episódios, tem um filme, tem um especial que você acredita que elas são transferidas pros Estados Unidos e dirigem um fucking Mustang. Da hora demais. Tem também uns 10 mil especiais, que tá um episódio na praia. Depois tem a segunda temporada, a terceira. Por ter tanta coisa assim que foi saindo até depois dos anos 2000 e por já dar pra ver que mudou muito o estilo ao longo dos anos e com a, entre aspas, melhoria da tecnologia, duvido que o que vem a seguir consegue capturar essa mesma magia do OVA. Mas, da mesma forma que eu fui pego de surpresa com o OVA, não custa nada dar uma chance pro resto, né?